Agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E eu até estava dizendo ali no café que estou agradavelmente surpresa com a capacidade assim de trabalho também de vocês para além do organicismo. Assim, vocês estão podendo ver a capacidade também subjetiva das crianças e se preocupando com essas questões, e eu acho que é muito importante que os pediatras possam ter essa visão mais ampla, né, e que não se reduza à questão medicamentosa. Então, eu vou falar sem a interação com as telas. Eu escrevi o que eu ia falar. Então, eu vou ler para vocês o que eu vou dizer, né? Enfim, vocês também estão abertos para interagir comigo, se acharem necessário. Se tiverem alguma dúvida, o termo pode ser um pouco mais técnico. Eu tentei não ir muito assim, falar um jargão assim da psicanálise. Tentei fazer mais para vocês, né? Mas, enfim, se tiver alguma dúvida, podem interagir, tá? Então, na época que eu estava fazendo meu doutorado lá na França, se falava muito da questão em relação às telas, mas era uma época que se falava mais da questão da televisão. Então, existia uma decisão do Conselho Superior de Audiovisual e do Ministério da Saúde da França que obrigava qualquer programa de televisão infantil que fosse direcionado às crianças com menores de 3 anos, que constasse a seguinte menção: assistir televisão pode frear o desenvolvimento das crianças de menos de 3 anos, mesmo quando se trata de canais exclusivos para elas. Essa medida foi tomada com base nos estudos de Serge Tiresson, o autor do livro O Perigo das Televisões para os Bebês. Esse autor fez um trabalho de pesquisa sobre a relação dos bebês com as telas, naquela época especialmente televisões. Nos seus estudos, ele observou que entre 6 meses e 2 anos, a única interação possível passa pelo cara a cara. O olhar para a criança, o falar com ela, fazer ruídos com a boca, mímicas, eis o que a mobiliza. O bebê precisa de trocas afetivas com um interlocutor vivo e animado, e que tenha desejo de estar com ele. O bebê precisa de um tempo para olhar e para o adulto poder olhá-lo, sentir o seu toque e o seu cheiro. O bebê aprende a ser gente imitando o comportamento dos adultos que se ocupam dele. O Freud afirma que a identificação é a forma mais remota de expressão do laço emocional com a outra pessoa, e que essas identificações, que ocorrem na primeira infância, são decisivas para tecer todas as referências simbólicas que temos na vida. No início da vida, o bebê, mais do que falar, é falado por um outro. Por isso, a relação com o outro comporta a inscrição de um traço, o traço depositário dessa primeira identificação com o outro. Esse traço, ele é inaugural de uma série simbólica, que a instalação desse traço depende do laço do agente da função materna. Como a Lauriette tinha falado, a função materna não se reduz à mãe, é quem se ocupa desses cuidados. Esse outro que cuida, né, esse outro cuidador, é o que sustenta para o bebê uma série, que a gente chama de série assim, a gente dá sentido para as coisas que têm a ver com o bebê. Ou seja, a série chupeta, leite, xixi, cocô, sono, banho, são traços que vão constando numa série. Não nascemos apropriados do nosso corpo e nem da nossa subjetividade. Necessitamos do outro para sustentar a instauração do nosso funcionamento corporal e psíquico, à medida que este nos interpreta. Precisamos de um outro encarnado que se afete pelo que se passa conosco, para nos tornarmos sujeitos, ou seja, para nos humanizar, física e subjetivamente. O bebê humano, ele nasce muito desamparado, ao contrário dos outros animais que têm acesso ao instinto, eles conseguem sobreviver, né, depois de alguns meses, sozinhos. O bebê humano morre se não tiver um outro humano maior que o cuide. Isso fisicamente, mas também subjetivamente. O outro é que vai interpretar o que se passa com o bebê. E, às vezes, ele vai ser assim, transitivista. Ele vai dizer, o bebê está chorando porque está com fome. E, às vezes, não é isso, mas ele precisa supor isso ao bebê, para que o bebê possa, depois, entrar nesse diálogo. E é só porque um outro empresta suas representações, porque um outro diz, quando dá a papinha, que o bebê pode não só comer, mas partilhar do desejar, do prazer da papinha, de um modo identificatório com o desejo do outro.
É pelo olhar do outro que se produz o endereçamento da imagem ideal de si, que se afirma no reconhecimento do olhar. Então, eu olho para aquele bebê e o bebê vê um brilho naquele olhar, né? O agente da função materna é esse outro que vai exercer os cuidados, se articulando, então, entre o corpo e a linguagem. O discurso social exalta a maternidade na sua eficácia fálica, ou seja, a boa mãe é aquela que sabe tudo e que tem o instinto, que eles falam. Então, com o advento do Google, a boa mãe vai para o Google e procura tudo sobre o bebê. Então, ela não supõe mais, ela não interpreta mais. Às vezes, existem até aplicativos que vão decifrar o choro do bebê. Então, ela não tem mais, ela não empresta mais essa questão, eu acho que é isso, eu estou interpretando isso. E isso vai produzindo efeitos. Então, a questão justamente de ser uma boa mãe não é saber tudo. A questão de ser uma boa mãe é estar disponível para o bebê, estar ali de verdade, de corpo e alma, estar presente. E cada vez mais a gente encontra ao contrário, mães que não estão disponíveis, que estão lá, mas estão com o celular na mão, também estão intoxicadas, né, digitalmente. Ou que estão lá, mas já estão voltando para o trabalho muito precocemente, sobrecarregadas com demandas de trabalho e chegam em casa cansadíssimas e não estão dispostas a estarem cuidando de um bebê que demanda e que dá muito trabalho. Então, a gente percebe também que tem uma questão muito assim de eu quero ter um bebê. Mas ter um bebê não é ser mãe, não é exercer uma função materna, né? Então, há uma disparidade nisso. E se delega, daí se delega para babá ou se delega para babás eletrônicas. O que acontece com o virtual é isso, não me incomoda, né? Então, entrega um celular para ele parar de chorar. Então, não se suporta mais aquilo que precisa e que faz parte, né, desse bebê. Por essa razão, nos nossos tempos, há um excesso de gadget. Então, para poder cuidar do bebê, cada vez mais aplicativos, que controle de ritmos de mamada, decodificador de choro. Então, tem o Baby Shark, que ela falou, que é o vídeo mais visto no YouTube. Eu nem sabia. O vídeo mais visto no YouTube, que é um vídeo para crianças bebês, que nem falam ainda. Então, isso é preocupante, né? Eu não estou aqui para demonizar, mas para dizer que existe um efeito no humano, né? Então, esses objetos eles passam a interpelar a relação do bebê e com o agente da função materna, que não precisa mais. Então, se interpretar o bebê, saber por que ele está assim, né? Então, que são funções primordiais, né? Para humanizar, a gente precisa emprestar um pouco da nossa interpretação para que ele entre no campo da linguagem. Senão, é o adulto que tem que entrar primeiro, senão o bebê não entra. E a gente está vivendo, então, essas crianças, elas estão vivendo elas já nascem, né, nessa era do eletrônico. Então, isso não tem como voltar atrás, né? Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar? Que efeitos que isso vai ter? Então, são crianças que muitas vezes perdem a capacidade, os efeitos são que eles perdem a capacidade de brincar com coisas que não sejam eletrônicas. Brincar com coisas eletrônicas é muito diferente do que brincar com um objeto real, do que brincar com outra criança ou com outro adulto. São crianças que não têm paciência de esperar, porque o eletrônico, ele passa uma coisa atrás da outra, você não tem, às vezes você pula propaganda, você não precisa esperar para nada. São crianças impacientes, às vezes hiperativas, porque não conseguem lidar com os seus impulsos internos. E em casos graves, já recebi muitos casos de crianças que foram diagnosticadas com falso espectro autista. Porque elas produzem falas estereotipadas, elas não conseguem ter um laço social, elas não têm uma interação com o outro, então elas vão se comportar como autistas mesmo. E o perigo está no diagnóstico precoce também, porque a gente precisa primeiro identificar o que está acontecendo no ambiente familiar para poder, né, depois poder intervir. E às vezes o profissional acaba diagnosticando e daí os pais acabam saindo fora mesmo do processo, porque então eu tenho um problema que é orgânico, que é físico, que é genético, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou levar para os profissionais que precisam tratar e não tenho que me implicar naquilo. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ir com cautela. Eu digo sempre na minha clínica que eu não faço diagnóstico, não fecho o diagnóstico na infância, porque eu acredito na possibilidade da plasticidade neural. Até os 2 anos, né, os neurônios eles, né, têm toda essa questão da troca, né, da poda neural, então novas conexões podem ser estabelecidas. Então, inclusive, fisicamente é comprovado que a gente pode intervir e que vai dar efeito físico, né? Então, eu acredito nisso e depois, só lá na frente, que a gente pode fazer um fechamento de um diagnóstico.
Então, a gente percebe assim que existe essa questão de, hoje em dia, pensar que a gente está caminhando para uma questão assim muito artificial do que é ser humano. Antigamente, existia assim uma questão de que o robô deveria se humanizar. Então, quanto mais o robô se parecesse com o humano, mais interessante seria. E hoje em dia, o contrário que está acontecendo, o humano está parecendo mais robô, né? Então, a gente está criando assim uma nova. Será que a gente está criando uma nova forma de ser humano, né? Onde é quase como um híbrido entre a máquina e o humano, né? O que isso vai acontecer com essa geração? Como é que vai ser? Que efeitos psíquicos e subjetivos isso vai acabar tendo? A gente vê muito preocupante assim, essa questão, pelo menos antes dos 2 anos, né, onde a gente vê berçários que colocam telas, assim, televisões, e a criança nem interage nem com um profissional da educação, às vezes fica lá, né, passivo. E essa posição passiva é uma posição muito perigosa, porque para o desenvolvimento infantil precisa dessa atividade, né? A criança acaba tendo atraso no desenvolvimento, atrasos globais no desenvolvimento devido a essa posição de receber tudo do outro. E depois, né, isso vai ter também consequências, inclusive, na questão assim da depressão, né, do processo mais tarde assim da falta de desejo, falta de capacidade de ir atrás daquilo que quer, até, né, depois na adolescência dificuldades e até questões assim mais graves, né, de falta de sentido na vida. Tudo isso vai e pode acarretar um problema sério, né? Então, uma das apostas dessa pesquisa, né, do Tisserand, é que as telas elas são prejudiciais para a aquisição, podendo ocasionar distúrbios nesse desenvolvimento, inclusive motor, tendo em vista que para o bebê é muito importante a possibilidade de manipular os objetos. Então, é de extrema importância para o desenvolvimento da inteligência sensório-motor que o bebê possa manipular os objetos concretos, que possa se deslocar no espaço. E a TV e as outras telas privam o bebê desse encontro concreto com a experiência motora. A TV excita e acalma ao mesmo tempo, as telas também, né? No caso ali era a TV. Segundo um ritmo imposto sempre por ela e com uma intensidade muito maior do que os estímulos trazidos pela vida cotidiana, o que produz uma hiperestimulação intrusiva. São crianças estimuladas continuamente, que raramente se desligam e que, por isso, têm muita dificuldade em lidar com o tédio. E o tédio, o ócio, é o motor da criatividade. Então, são crianças repetitivas, estereotipadas e não criativas, porque repetem o que recebem, não têm capacidade de lidar com o vazio. E a interação dessas crianças com o mundo fica comprometida pela falta do brincar, do experimentar concretamente as coisas. E essas dificuldades comprometem o seu sentimento de estar em seu corpo e no mundo. Então, tem um outro livro do Robert Dufault que fala da arte de reduzir cabeças, que fala que as telas constituem uma das instituições para formar o sujeito pós-moderno e que ele defende como disponível para todas as conexões de um sujeito incerto, aberto a fluxo de mercado e comunicacionais, em carência permanente de mercadorias para consumir. O autor fala que as crianças passam muitas horas diante das telas, sendo adestradas para o consumo. Então, isso também cria uma adicção. Então, as crianças acabam ficando sempre com a necessidade de um objeto que dê prazer. E isso pode, depois, na adolescência, levar para outro tipo de vício, né? O autor também afirma que novas tecnologias de comunicação têm consequências para a função simbólica e para as formas de simbolização, endossando a tese de Tisserand sobre os efeitos nocivos das telas na organização psíquica das crianças. Dufault afirma que, antes do advento das telas na vida cotidiana, havia uma primazia do texto sobre a imagem. Ou seja, primeiramente teríamos as palavras, escutadas ou lidas, e posteriormente a formação da imagem mental. Essa capacidade de representar o que está ausente pelas palavras é o que define a simbolização. Há sempre uma impossibilidade da imagem corresponder exatamente ao que se fala. Por isso que, às vezes, o livro é muito mais interessante que o filme. E toda palavra comporta uma ficção, porque é impossível a gente aprisionar o objeto real, ou seja, a gente sempre tem que criar alguma coisa quando a gente está imaginando, né? Já a imagem possui uma independência, ela está ali, da palavra, o que permite a imagem circular entre o que não se pode dizer. A imagem possui uma potência de suspender o sentido. Então, a criança, quando ela vê imagens que ela ainda não consegue simbolizar, aquilo ali entra de um jeito que ela ainda não consegue elaborar.
Então, ela suspende esse sentido, trazendo consigo o risco de uma desorganização psíquica em crianças que ainda não possuem referências simbólicas de tempo, espaço e pessoas. Um sujeito com referências simbólicas sólidas é capaz de inserir num discurso as imagens que ele recebe. Já um bebezinho não consegue. Então, aquelas imagens elas são perturbadoras. O risco de desorganização psíquica trazida por essas imagens sem sentido afeta um conjunto de referências simbólicas da criança. Essas imagens são introduzidas cedo demais para um bebê, para que ele possa ter bem estabelecidas suas referências. Elas se retornam, então, invasivas, afastando o pequeno bebezinho, né, do simbólico e afetando sua capacidade depois discursiva. O problema, portanto, está no momento psíquico que essas telas são introduzidas. O Lacan, que é um psicanalista francês, ele formulou que o filhote de homem ele precisa ser inserido no campo simbólico por outro homem da mesma espécie, por outra pessoa. Esse outro introduz o bebê numa ordem que excede a ele, a linguagem, a cultura, que vieram antes dele. Ao mesmo tempo, esse outro semelhante exerce uma possibilidade de identificação do pequeno com a vida, com as pessoas. É uma realidade de dependência. Sem essa entrada no simbólico pela forma de alienação ao outro, imaginária, real e simbólica, não há sujeito. É preciso receber do outro humano as palavras que o nomeiam, um nome, um olhar, que estruturem ele na própria imagem, quem eu sou, minha identificação, eu vim de uma família tal, tenho meu avô, a história do meu avô. Então, essa é a linha que a gente tem que ser inserido, não a linha de imagens que não tem nada a ver, desconectadas de um Baby Shark, de uma TV, de uma coisa que não vai falar de mim, que não vai me colocar no mundo dentro de uma referência simbólica. O outro significante dessa imagem, então, o que passa em termos de significação da realidade com as crianças que não possuem um outro encarnado com alguém familiar, transgeracional e social, vai ter efeitos. Diante dessas crianças tão pequenas que passam cada vez mais tempo com seus objetos virtuais, como se vai configurar as chaves da significação para o enfrentamento da realidade dessas crianças? Como é que elas vão lidar com o mundo, se tudo que elas recebem vem de forma passiva? Quais são os seus efeitos, né? Dessa fixação rígida, à mercê, né, dessa questão assim, do ritmo da televisão, não das pessoas, né? Como é que vai ficar a questão da paciência das crianças e da forma de lidar com o tédio, do aprendizado escolar, porque não é assim tão rápido que se aprende, precisa ter um trabalho para isso. As crianças não estão tendo trabalho para nada, está sendo economizado, né, todo esse processo. Então, tudo que a gente está podendo ver hoje, a gente ainda não tem as respostas, a gente está construindo, a gente está vendo coisas novas e a gente vai ter, né, que trabalhar juntos para que a gente possa recuperar essa capacidade humana, né, dessas crianças, né, e a questão justamente também de alguns sintomas, a gente poder interpretar e não só medicar, entender que a hiperatividade tem a ver também não só com questão química, mas também com uma postura familiar, de colocar limite, que às vezes não existe, então a criança não consegue lidar, né, com o tédio, né. Então são todas essas coisas que a gente tem que se perguntar hoje, né, para poder então antes de exercer, né, um diagnóstico e medicar, né, e tudo isso é importante avaliar todo esse contexto. Então isso que eu estava dizendo ali em relação à questão, né, de que não existe tempo para o tédio, né? Então, o tédio ele é importante. As outras gerações tinham tempo para o tédio. A gente ficava sem ter o que fazer, a gente criava brincadeiras a partir daí. Agora, não tem mais espaço. Elas estão constantemente interligadas às telas. E essa falta de espaço para o tédio, daí ela vai afetar a criatividade, o desejo de aprender, vai causar uma certa desmotivação geral, né? E vai sim, com certeza, causar daí um problema no aprendizado e na questão da criança suportar os limites, né? Vai ter um efeito, né? Então, acho que é importante. E é muito grave também essa questão assim de que com o outro que a gente aprende a ser humano. Acho que esse é um ponto importante do que eu estou dizendo. Assim, a tela não ensina ninguém a ser humano. Então fica faltando essa parte, né, de interação com o outro. Por isso são crianças que a gente confunde com autismo muitas vezes, porque não sabem brincar, não sabem interagir, não sabem interpretar o que o outro diz, porque também não foram interpretadas. E daí ela não tem empatia,
Então, são dificuldades maiores mesmo, né? E realmente acaba confundindo, né, os diagnósticos, e daí, se a gente já dá um rótulo, já diagnostica assim, dessa forma, os pais não se implicam mais, e daí as coisas continuam como estão, e acaba daí fixando, né, o diagnóstico, acaba se realizando mesmo, né? Então seria isso. Tá bom?